Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Aqui no canal já tem um vídeo sobre concepções da linguagem. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui no card, em que eu falo sobre cada uma das concepções da linguagem, são 3, e cito seus diversos aspectos. No vídeo de hoje eu vou pegar exatamente essas concepções da linguagem, expressão do pensamento, instrumento de comunicação e processo de interação, mas relacionado à gramática. Foi até pedido de vocês aqui e estou muito feliz de fazer esse vídeo, acredito que pode ajudar vocês. Então, se você não viu o vídeo ainda sobre as concepções da linguagem, vou deixar linkado aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Quando pensamos no trabalho com a língua portuguesa, além das concepções de ensino e aprendizagem que vão nortear aí o seu exercício, a sua profissão, nada mais importante também do que a concepção da linguagem, até porque na aula de língua portuguesa é sobre isso que vamos trabalhar. E por que é tão importante? Bom, a depender da concepção da linguagem que você adota, vai nortear aí os sentidos de sujeito, texto, unidade básica de análise, se a língua é heterogênea ou homogênea, enfim, o tipo de gramática também, né? Então, assim, muito além, importante saber aí a concepção de ensino-aprendizagem, é também saber essas concepções da linguagem, até porque é sobre isso que se trabalha na aula de língua portuguesa e que vai nortear o seu trabalho, as suas aulas. Então aqui vou retomar bem brevemente as 3 concepções da linguagem, só para a gente poder aqui contextualizar a gramática, tá bom? Então, a primeira delas surge aí em 1950, 1960, foi a época que mais vigorou, que é a concepção da linguagem como expressão do pensamento. E exatamente essa é a sua função, expressar o pensamento. Então, nessa época é visto muito a questão focada no eu. Eu uso a linguagem para expressar o que eu penso, né? E aí passar minhas ideias, falar com você, enfim. Aqui nessa concepção como expressão do pensamento, a gramática é prescritiva, ou seja, é um conjunto de normas que deve se seguir para que a língua seja utilizada no seu uso real, vamos dizer assim, né? E aqui também tem a concepção de que texto é um produto pronto e acabado com um sentido único. Então, vamos pensar aí, em sala de aula, o aluno, nessa concepção da linguagem, seria levado a interpretar o texto apenas com um sentido, uma possibilidade de resposta nessa concepção de linguagem. Com a evolução dos estudos, a partir de 1960, 1970, temos uma nova concepção da linguagem que é vista como instrumento de comunicação, baseada fortemente na teoria de comunicação de Jacobson, emissor, receptor, contexto, código, em essas coisas, e também nas correntes estruturalistas da linguística aí, tanto as formalistas, Saussure e Chomsky, como as funcionalistas, Halliday e companhia, tá bom? E então aqui a concepção como instrumento de comunicação, o foco sai do eu para você, porque lá na expressão do pensamento o foco era o quê? Expressar pensamentos. Então eu falava para me expressar. Aqui o foco, como é instrumento de comunicação, é eu utilizar a linguagem, mas para falar para você, certo? Então eu falar, mas com o intuito de você entender a minha mensagem. Aqui a gramática passa a ser descritiva. Vamos dizer aí que são modelos e estruturas da linguagem que deve ser seguida. O texto continua sendo com sentido único e é um modelo a ser seguido. Aqui entra muito a questão da narração, descrição e dissertação, que a gente vê nas escolas, vira um decoreba, aquela, vamos dizer assim, aquele molde para podermos fazer os nossos textos, certo? Mas, como nada para por aí, a ciência está sempre em evolução e a linguística é ciência, temos a terceira concepção da linguagem, que surge em 1970, 1980, que é a concepção da linguagem vista como um processo de interação.
Essa é a mais recente e aí deriva das teorias da linguística textual, análise da conversação, análise do discurso, em que a linguagem ela não é vista mais como só para ou expressar o pensamento ou para comunicar, mas para agir no mundo. Ou seja, através da linguagem nós realizamos ações e agimos sobre o outro. É um processo de troca. E exatamente por ter essa interação, eu, você, produzindo sentidos, a concepção da gramática é internalizada. O falante, ele tem a sua gramática em que ele, através dos contextos, ele vai adequar essa gramática a cada situação de uso. Aqui, o texto já não é mais visto como um produto pronto e acabado e sentido único. Ele passa a ser visto como um processo. Já que a linguagem é um processo de interação, o texto também o é, até porque, vamos dizer assim, que o texto é um produto físico, material da linguagem, né, do verbal. Então, o texto passa a ser um processo de significado, de sentidos, e o sentido é polissêmico. Como assim polissêmico? Polissêmico porque varia, vai depender da situação de uso, quem são os envolvidos no contexto, certo? Então, essa é uma concepção mais ampla e mais recente da concepção da linguagem. Então, por que é tão importante saber essas concepções da linguagem para ensinar gramática, ensinar língua portuguesa? Bom, a cada concepção da linguagem teremos o enfoque do que é sujeito, do que é texto, qual o objetivo daquele ensino, e tudo isso vai nortear o seu trabalho como professor, e o aluno também perceberá aquilo. Porque, por exemplo, se você segue a concepção da linguagem, que é a concepção de expressão do pensamento, a linguagem serve para expressar os pensamentos, os seus ensinos, as suas atividades estarão mais voltadas provavelmente para atividades metalinguísticas, utilizar a linguagem para falar da linguagem, com certeza aí por causa da gramática prescritiva, sobre normas e que devem ser seguidas para utilizar, fazer o uso real da linguagem, desconsiderando as variedades linguísticas, por exemplo. Então, cada uma delas tem um objetivo. E, como eu falei, a expressão do pensamento tem o objetivo de utilizar atividades metalinguísticas para, vamos dizer assim, que dominar as normas da linguagem, a norma culta principalmente, e segui-las, para poder fazer o seu real uso que eu falo assim, gente, real uso nessa concepção, né? Porque o real uso a gente sabe que é bem diferente da norma culta. Já passando aqui para a concepção da linguagem como instrumento de comunicação, o objetivo dessa concepção ainda se utiliza as atividades metalinguísticas, mas não é para dominar as normas da língua como na expressão do pensamento. Utiliza-se as atividades metalinguísticas para reconhecer as estruturas da língua e segui-las. Então, a gente começa a reconhecer, no português brasileiro pode usar o sujeito simples ou sujeito oculto. E a partir dessas regrinhas vai se utilizando essa gramática descritiva, que vai descrever essa estrutura da língua para utilizá-la. E aqui, por último, na concepção de linguagem como processo de interação, além do objetivo de se utilizar atividades metalinguísticas, também temos atividades epilinguísticas, e o uso de ambas, atividades metalinguísticas e epilinguísticas, promovem o desenvolvimento das habilidades linguísticas e discursivas. Atividades metalinguísticas, como eu já falei, é quando a gente se utiliza da língua para falar da língua. E a atividade epilinguística, ela vai além, porque aqui teremos a questão de entrar no contexto, como que é construída a coesão, a coerência, os recursos discursivos no texto, e serve tanto para quem está lendo, para conseguir interpretar o texto, fazer as conexões necessárias para entender o sentido, e também para quem produz, para quem está escrevendo, até porque leitura e escrita sempre andam juntas. Então, viu como os objetivos são diferentes a partir da concepção de linguagem? Onde expressão do pensamento, gramática descritiva, então atividades metalinguísticas para dominar as normas da língua
e fazer o seu uso. A concepção de linguagem, instrumento de comunicação, gramática descritiva, atividades metalinguísticas para reconhecer as estruturas da língua e segui-las. E, por último, a concepção de linguagem como processo de interação, tendo a gramática internalizada, o falante sabe utilizá-la adequando conforme as situações de uso, em que o objetivo são atividades metalinguísticas e epilinguísticas para promover o desenvolvimento das habilidades linguísticas e discursivas. E essa, na minha opinião, é uma que a gente deve correr atrás, porque hoje em dia o que a gente mais vê é, falando aqui de ensino de gramática e língua portuguesa, é falta de interpretação, né? A gente vê um anúncio, vende-se bolo de cenoura a R$5, entrego no centro. A pessoa pergunta qual que é o sabor, qual que é o preço, se vende, se entrega, onde vende. Então, assim, desenvolver habilidades linguísticas e discursivas são essenciais para se construir um aluno cidadão, sabe ler, sabe interpretar efetivamente, não uma coisa superficial, só extrair informações do texto e responder, sabe? E então essas são as concepções e assim, a partir dessa última concepção da linguagem como processo de interação, a língua como interação entre nós todos construindo os sentidos, surgiu muito o debate de que essa tendência de linguística de se ensinar na escola tiraria a gramática do ensino. E assim, não é isso, tá bom? Muita gente tem até, principalmente os fãs de gramáticas, tem um certo pé atrás, achando que ensinar linguística, ter uma análise linguística em sala de aula, é não ensinar gramática. E não é isso, tá bom? Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre isso também, vou linkar aqui no card pra vocês. Mas assim, é ensinar tendo essa concepção, esse respaldo da linguística para ter esses fundamentos linguísticos discursivos, essa competência total, vamos dizer assim, completinha, mas a gramática nós sabemos que é importante para o ensino, até porque precisamos dessas regras, sabemos que numa redação de um Enem, de um vestibular, numa carta de recomendação de um emprego, por exemplo, precisamos adequar o nosso linguajar, e aí provavelmente utiliza-se a norma padrão. Então a questão, o enfoque aqui, você como professor, futuro professor ou professora que deve se perguntar, não é se deve ensinar gramática, mas como ensinar a gramática. E nessas concepções novas, vai se adequando, todas elas têm algo que vai te ajudar em sala de aula e que temos que pegar o melhor delas, certo? E adequar ao nosso ensino, à nossa realidade, aqueles alunos. E aqui também vale ressaltar a questão da relevância de se pensar teoria e prática. Exatamente como eu falei, a partir da sua concepção de linguagem vai guiar o seu fazer docente. Então é fundamental refletir a sua teoria, o que você sabe, alinhando a sua prática. Não adianta falar que você segue uma concepção de linguagem se suas atividades são totalmente o contrário, entendeu? Então, reflita sobre a sua teoria e façam lá juntas a sua teoria e prática e seja feliz ensinando português, inglês, qualquer língua que você quiser e gostar, certinho? E se você gostou desse vídeo, se contribuiu de alguma forma, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos pelo vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!